E se eu te dissesse que a ressonância magnética que você fez pode estar te prejudicando? Eu não estou falando de radiação. Estou falando de algo muito mais sutil e muito mais perigoso. O laudo que mostra um problema que, na verdade, não é seu problema. Meio confuso, né? Mas eu vou deixar bem claro para você. O que acontece? Toda semana eu vejo pacientes que chegam ao consultório com uma ressonância magnética na mão e um diagnóstico na cabeça, já dentro dela. É difícil tirar. E além disso, uma dor que não tem nada a ver com o que está escrito naquele papel. Tem uma incompatibilidade clínico-radiológica. Hoje eu vou te mostrar como isso acontece, por que isso é tão comum e o que você deveria fazer antes de pedir ou aceitar qualquer exame de imagem. O Brasil é um dos países que mais realiza exames de imagem no mundo. Ressonância magnética, tomografia computadorizada, raio-x, ultrassom, dentre outros. São pedidos com uma frequência que assusta qualquer especialista sério, nosso aqui e de outros países principalmente. E o problema não é fazer o exame. O problema é fazer o exame errado, na hora errada, por uma razão errada. E depois interpretar isso, o resultado, de uma forma errada também. Isso tem um nome na medicina. É o overdiagnosis, é o sobrediagnóstico. E ele causa um dano real, não teórico. Ele é realmente real isso daí que você está sentindo, experimentando, essa angústia sua. Eu vou te dar um número que vai te surpreender. Estudos publicados no New England Journal, que é lá na Inglaterra, eles mostram que mais de 60% das pessoas sem nenhuma dor apresentam alterações na ressonância magnética de coluna. Hérnia discal, protusão, que é uma hérnia pequena, desgaste no disco ou na faceta articular. Ou seja, 60% tem alteração, mas não tem dor nenhuma. Então o que acontece quando você faz uma ressonância e acha uma hérnia? Sendo que talvez você sempre tivesse essa hérnia e ela não fosse o seu problema. Você teve uma contratura muscular, está mais estressado, com limiar de tolerância à dor mais reduzido. Você começa a tratar uma coisa que não precisa ser tratada. Você perde tempo com isso e dinheiro. E a causa real da sua dor continua lá intocada. Ou então ela demora a ser sanada, né? Em relação a uma educação que os pacientes têm que entender. Ressonância magnética e tomografia. Qual a diferença? Antes de continuar, eu preciso que você entenda a diferença entre esses dois exames, que são os mais pedidos no nosso contexto de coluna e ortopédico em geral. Porque muita gente confunde, e essa confusão leva a pedidos desnecessários. A ressonância magnética, a RM, que a gente fala abreviadamente, ela usa um campo magnético e ondas de rádio. Ela não tem radiação ionizante, então ela não é prejudicial nesse sentido. É excelente para avaliar tecidos moles, as partes moles que a gente brinca. O nervo, o disco intervertebral, ligamentos, medula espinhal, o cérebro e os músculos. É o exame de escolha para coluna, joelho, ombro, neurologia de uma forma geral. Porém, ele tem um custo muito alto. Ele tem um tempo longo também. Ele não é indicado para emergências rápidas. Já a tomografia computadorizada, a TC, ou CT em inglês, que é Computer Tomography, ela usa raio-x em múltiplos ângulos. Tem radiação, ela não é desprezível, por isso que ela não é usada em grávida, né? E criança, em feto. É excelente para estruturas ósseas, órgãos sólidos, emergências abdominais e torácicas, trauma, AVE hemorrágico, que é o derrame hemorrágico ou isquêmico. Ela é rápida, amplamente disponível e mais barata que a ressonância. Qual é o erro clássico? Pedir uma tomografia de coluna quando o paciente precisa, na verdade, de uma ressonância e vice-versa, né? Ou então pedir os dois ao mesmo tempo sem indicação para nenhum deles. Isso acontece mais do que você imagina.
E existe um motivo para isso, e eu vou te explicar agora. E qual o erro do exame mal interpretado? Vou te contar 3 situações que representam o que acontece todos os dias no consultório. Não é só o meu consultório, todos os médicos, colegas, amigos também. Primeiro caso, o laudo criou uma doença que não existia. É um paciente de 45 anos, uma dor lombar há 2 semanas, depois que carregou uns móveis em casa, e o médico pediu a ressonância. E no laudo, ele está lá escrito: hérnia de disco L4, L5 com compressão radicular. Normalmente ele tem borramento do neuroforame com gordura, enfim. O paciente é encaminhado para um neurocirurgião. Começa a ser preparado para uma cirurgia. E o que ninguém checou? A dor já havia melhorado 80% dela em 10 dias. O quadro era muscular. A hérnia existia, mas provavelmente estava lá há anos sem causar nada. O exame, ele encontrou uma coisa que é real, estrutural, mas esse não era o problema dele. Ele ia passar por uma cirurgia desnecessariamente. E o segundo caso, um exame pedido tarde demais. Um paciente de 28 anos com uma dor de cabeça, já há 3 semanas, e com uma piora progressiva, que não melhora com remédio. Ele acorda com dor, interrompe o sono com dor, e o médico trata como uma enxaqueca por 2 semanas sem exame. E estava persistindo. Finalmente ele pede a tomografia, e vinha um tumor de uma fossa posterior com hidrocefalia, um tumor nessa parte aqui de trás da cabeça. Aqui o exame era necessário, desde o início. A demora custou semanas preciosas. E o terceiro caso, uma tomografia desnecessária que virou rotina. Um paciente jovem também, adulto jovem de 30 anos, com uma dor abdominal leve, sem febre, sem sinal de alarme. O médico do pronto-socorro pede uma TC de abdômen para descartar tudo. O resultado é que o exame veio normal, mas o paciente recebeu uma dose de radiação equivalente a centenas de raio-x. E vai ser a terceira tomografia desse amigo desse paciente em 5 anos por queixas similares. Esses 3 casos, eles mostram os 3 erros principais. Exame certo, na hora errada, pode ter um resultado mal contextualizado. O exame certo, na hora tarde, é um atraso diagnóstico com uma consequência real, que tem um atraso terapêutico com desfecho menos favorável. E o exame errado, por excesso, gera um risco sem benefício, ou com pouco benefício, né? Mas o benefício mental de acalmar a ansiedade e a angústia do paciente ou familiar. O problema da radiação, o que ninguém te conta? Vamos falar de algo que poucos médicos explicam para o paciente, a radiação acumulada. A ressonância magnética não tem radiação ionizante. Nesse ponto, ela é segura do ponto de vista de exposição radioativa. Já a tomografia computadorizada, ela tem, e muito, bastante. Uma tomografia de abdômen equivale a aproximadamente 400 raio-x, 400 radiografias. Uma tomografia da coluna lombar, de um segmento da coluna, cerca de 200 raio-x. Cada exame individualmente tem risco baixo. O problema é o acúmulo dele. São doses cumulativas de radiações ao longo da sua vida. Uma pessoa que faz 5 tomografias ao longo da vida tem um risco estatisticamente aumentado de desenvolver câncer radioinduzido. E isso não é alarmismo. Isso está na literatura. Isso acontece. A Agência Internacional de Energia Atômica discute isso há décadas. Por isso, existe um princípio que na radiologia eles chamam de ALARA. As low as reasonably achievable. Ou seja, o mínimo de radiação possível para o máximo de informação diagnóstica alcançável. Traduzindo, o exame de imagem ele não é inofensivo. Ele deve ser pedido com critério.
Lembrando que a ressonância magnética é aquele tubo apertado, barulhento e demorado. Já a tomografia é um tubo maior, sem barulho e bem rapidinho. Agora, antes de continuar, me conta aqui nos comentários. Você já recebeu um diagnóstico baseado em exame de imagem que depois foi questionado por outro médico? Você já recebeu um laudo, ficou preocupado e foi correndo para o médico que ele te tranquilizou? Escreve sim ou não nos comentários. Ou quero entender a realidade de quem está assistindo a gente aqui. E se você, e também, né, se você está achando esse conteúdo útil, compartilhe agora com alguém que você sabe que vai fazer ou acabou de fazer uma ressonância ou tomografia. Acaba que você pode acabar poupando essa pessoa de uma decisão errada. E um dado, entre parênteses, teve uma época aí que na Unimed do Rio de Janeiro, aqui no Rio, metade dos exames laboratoriais não eram nem buscados pelos pacientes. É um pouquinho diferente de imagem, mas para você ter ideia. Obviamente, em exame de imagem também não era buscado. Agora vamos lá. Quando que o exame realmente é necessário? Qual guia prático que a gente usa? Vamos para o que interessa. Quando você realmente precisa pedir ou aceitar realmente fazer esses exames. Eu vou separar por situação clínica. E preste atenção porque isso pode mudar decisões importantes na sua vida. A ressonância magnética. Quando ela é indicada? Numa dor lombar ou cervical com déficit neurológico, ou seja, fraqueza, fica com a mão fraca ou o pé fraco, não consegue levantar o pé, segurar copo na mão, por exemplo. Uma suspeita de hérnia de disco, um sintoma que não melhora após 4 semanas de um tratamento conservador. Se está demorando mais de um mês, tomando remédio, fisioterapia, não melhora, melhor investigar. Quando você quer investigar diagnósticos diferenciais, como esclerose múltipla, tumor cerebral, um AVE isquêmico, que é o derrame isquêmico ou hemorrágico, e avaliação de lesões ligamentares, meniscais, tendíneas, como no joelho, no ombro, no tornozelo. Na dor lombar com sinais de alarme, como febre, perda de peso, história de câncer, história de trauma. Na suspeita de síndrome da calma equina, que é uma emergência médica cirúrgica. E quando geralmente ela não é indicada. Uma dor lombar aguda e simples, sem déficit neurológico, com menos de um mês de estabelecimento. Calma, toma remédio, vai passar. Se não passar, vamos investigar para direcionar o tratamento. Quando você tem uma dor de cabeça tensional crônica sem sinais de alarme, aquela cefaleia tensional, estresse, se você quer fazer um check-up preventivo sem sintoma específico, isso aí cai por terra, evita isso. Na confirmação de diagnóstico já estabelecido clinicamente. Se a clínica já disse o que você tem, não precisa confirmar com a imagem. E a tomografia, quando ela é indicada? Num trauma craniano ou abdominal, que é uma emergência. Suspeita de derrame, que é uma outra emergência. Emergência neurológica, uma AVE hemorrágica, uma AVE isquêmica. Nas avaliações de estruturas ósseas complexas, fraturas, escoliose severa, fraturas articulares também, do joelho, do quadril, do cotovelo, do úmero. Um abdômen agudo com suspeita de apendicite, obstrução intestinal ou aneurisma. Investigações oncológicas para estadiamento e também para avaliar a resposta ao tratamento. Na suspeita de cálculo renal com dor intensa. E o que a gente não deve indicar? Quando é que a gente não indica a tomografia? Dor lombar crônica, parecido com a ressonância, que não tem déficit neurológico e ainda não passou as 4 semanas. Na dor de cabeça sem sinais de alarme, para investigar tecidos moles, é melhor você fazer uma ressonância. E repetição rotineira de exame anterior sem mudança clínica. Tem dado que a hérnia de disco, se não tiver nenhuma alteração clínica depois de 3 anos, é que ela tem alguma alteração na ressonância magnética. E os sinais de alarme, que justificam exame imediato. Existe um conjunto de sinais que os médicos chamam de red flags, a bandeira vermelha. Quando qualquer um desses está presente,
o exame de imagem ele não é uma opção, ele é obrigatório. Anota aí, ou imprime essa lista, ou tira foto, manda um print na tela. Quando você tem uma dor que acorda você à noite, não confundir a dor que piora ao deitar, é a dor que te acorda no sono, tira do sono. Uma perda de peso inexplicável associada à dor, em pouco tempo, em menos de 3 meses. Uma febre persistente, sem causa aparente, sem resfriado, sem nada que você entenda, associada a alguma dor esquelética, músculo esquelética. Uma história pessoal ou familiar de câncer. Trauma recente com dor nova. Déficit neurológico progressivo, fraqueza e dormência que pioram. A perda de controle de bexiga e intestino, tem que pedir. E quando você tem um contexto de imunossupressão, o HIV, ou uso de corticoide crônico, ou quimioterapia. O uso de anticoagulantes com trauma ou dor súbita, que pode ter um hematoma se formando, ou então rompeu um vaso, uma coisa assim. Na dor torácica com irradiação, pode ser cardíaca ou dissecção de aorta. Ou seja, se você tem ou já conheceu algum desses, não espere. Procure atendimento urgente. E o papel do médico e do paciente? A conversa que precisa acontecer entre os dois. Tem que entrar num consenso. Eu preciso ser justo aqui e falar dos dois lados. Do lado médico, o que acontece? Pedir exame desnecessário. Isso daí tem causas reais e complexas. Às vezes é pressão do paciente. Sei como é que é. Doutor Juan, quero fazer a ressonância para ver tudo. E também, às vezes, é medo de processos por erro diagnóstico. A chamada medicina defensiva. Isso acontece muito nos Estados Unidos, onde tem muita judicialização de tudo, na verdade, né? Às vezes é falta de tempo para examinar clinicamente bem e compensar com tecnologia. O paciente atende com alguns planos e acaba tendo que fazer volume, quantidade, não tem aquele tempo de qualidade para sentar, ouvir e tocar no paciente com calma. E às vezes sim, é simplesmente falta de critério ou atualização. Nenhuma dessas razões justifica o exame desnecessário, mas entender as causas ajuda a mudar o sistema. E agora do lado do paciente. Existe uma crença cultural fortíssima de que mais exame é mais segurança. Fiz ressonância magnética e deu normal, eu estou saudável. Isso é um equívoco muito perigoso. Não se deixe levar por isso. Ressonância normal não significa ausência de doença. Existe falso positivo e falso negativo. E mais aprofundando o assunto, valor preditivo positivo e negativo de teste, pré-teste, pós-teste, é uma coisa bem mais complexa. Vamos simplificar. E a ressonância com achado não significa doença que precisa de tratamento também. A medicina não cabe dentro de uma imagem. Ela acontece na história do paciente, no exame físico, no contexto clínico. E aí, se necessário, no contexto de exame de imagem como ferramenta de confirmação ou exclusão. Eu leio um exame complementar. A imagem complementa um raciocínio clínico, ela não substitui. Uma coisa que eu recomendo para qualquer paciente que receba um diagnóstico grave baseado em exame de imagem é o seguinte: peça uma segunda leitura do exame, ou então até faça um segundo exame. Eu não estou falando de uma segunda opinião médica, embora isso também seja válido, isso aí é até para depois. Estou falando de pedir para um segundo radiologista reler as imagens, reanalisar com calma. Por quê? Porque estudos mostram variação significativa na interpretação dos laudos de ressonância entre radiologistas diferentes, especialmente em achados de coluna e também no joelho e mama. Isso não é falha do sistema, é a natureza da medicina de imagem. A leitura tem componente subjetivo. Então, quando o laudo mudar sua vida, com quimioterapia, cirurgia, diagnóstico grave,
vale o custo e o tempo de uma segunda opinião, uma segunda leitura. E uma dica prática. Quando for buscar segunda opinião, leve as imagens originais, o CD ou o arquivo digital, não apenas o laudo. O laudo é a interpretação. As imagens é que são os dados. E para fechar com algo que poucos estão discutindo ainda com o público geral. A inteligência artificial ela está transformando a radiologia. Você já foi falado entre a gente, nós médicos, né, há poucos anos atrás, e a gente está vendo isso acontecendo com os colegas radiologistas. Algoritmos treinados em milhões de imagens, né, já conseguem detectar certos tipos de câncer de pulmão, lesões de retina e fraturas com precisão igual ou superior à de radiologistas humanos em contextos específicos. Isso é promissor, mas também traz riscos novos. O algoritmo ele encontra um achado que o radiologista humano ele não teria notado. E aí? É diagnóstico? É o incidentaloma, é o achado de imagem. O nome técnico para o achado acidental sem significado clínico. E agora, tratar ou não tratar? A IA ela vai aumentar a nossa capacidade de detectar, mas não vai substituir o julgamento clínico sobre o que fazer com o que detectamos. O sobrediagnóstico ele pode piorar antes de melhorar. E por isso, esse conteúdo aqui que estou falando para você, que você está assistindo, vai ser cada vez mais importante nos próximos anos. Vamos fechar com o que você precisa levar daqui hoje. O exame de imagem é uma ferramenta complementar, não um diagnóstico. O achado no exame não é necessariamente a causa do seu problema. A ressonância e a tomografia têm indicações específicas, não são intercambiáveis. A tomografia tem radiação real e acumulada, deve ser pedida com critério. E sinais de alarme que justificam o exame de imediato. Aprenda quais são. E uma segunda leitura de imagem pode mudar diagnósticos graves. O exame complementa o raciocínio clínico, nunca substitui. Se esse vídeo ele te ajudou a entender algo que você não sabia, faz uma coisa por mim. Compartilha com alguém que você está prestes a fazer, com alguém que está prestes a fazer a ressonância magnética ou tomografia. Pode ser uma informação importante para essa pessoa. Pode ser uma informação mais importante que essa pessoa recebe durante uma decisão médica. E além disso, assiste esses vídeos que vão aparecer aqui, que é onde eu explico algumas outras coisas em relação à coluna também. Se inscreve, bota o sino ativado, porque no próximo vídeo eu vou mostrar os 5 erros mais comuns que os pacientes cometem depois de receber um diagnóstico de imagem da coluna vertebral. Obrigado, sou o Dr. Juan Aquino, cirurgião aqui do Rio de Janeiro. Espero até o próximo vídeo. Cuide-se até lá.